Então, bom dia. Hoje nós vamos fazer um caso clínico, né, de colecistopatia. Vocês já tiveram uma primeira parte. Essa aula seria semana passada, mas a gente teve um problema, não conseguiu. Vocês tiveram várias aulas aí com o professor Márcio, tiveram o caso clínico com a professora Lucineide. Então, a gente vai colocar um pouquinho, né, desse aprendizado na prática aqui nos nossos casos clínicos. Então, para começar, eu vou lendo. E quando vocês quiserem interromper alguma coisa que chamar a atenção de vocês, é só me chamar aqui, ou no abrir o microfone, ou no chat que eu vou falando com vocês. Então, paciente do sexo feminino, 57 anos, branca, contadora, moradora de Mendes, foi trazida na emergência do Hospital Universitário de Vassouras pelos familiares com queixas de dor abdominal de forte intensidade que piorou nos últimos dias. A paciente, ela refere que a dor iniciou-se de maneira súbita em aperto que estava localizada em hipocôndrio direito e em região epigástrica. Essa dor tinha uma forte intensidade e se irradiava para a região interescapular, que inicialmente melhorava com o uso de analgésicos e piorava os esforços. A paciente relatou que há 5 dias ela evoluiu com os olhos amarelos e a urina escura, e que sentia uma febre interna, porque ela não havia mensurado essa temperatura, associada a calafrios, inapetência, plenitude pós-prandial, náuseas e vômitos. Ela negava perda de peso, fadiga, diarreia ou qualquer alteração do trânsito intestinal. Afirma possuir diabetes em uso de metformina e que há 2 anos o médico disse que ela tinha uma pedra no fígado. Relatos da paciente. Relata que a mãe apresenta hipertensão e que o pai morreu devido a um câncer de fígado aos 70 anos. Nega alergia, tabagismo, relata etilismo social e sedentarismo. Tudo bem aí? Algum questionamento com a história da paciente? Querem fazer algum comentário? Vou continuar aqui. No exame físico, a paciente tinha um mau estado geral. Durante o período que estava sendo atendida, ela anunciou um quadro de desorientação e confusão mental. Ela estava febril, 39 graus de temperatura, acianótica, ictérica, 4 cruzes em 4, então tinha icterícia importante, desidratada, taquicárdica, com uma frequência, taquipneica, porque ela também estava taquicárdica, taquipneica com 23 pulsões respiratórias por minuto, um ataque cardíaco com uma frequência de 112 batimentos por minuto, encontrava-se hipotensa, 70 por 60 de pressão durante a sua admissão. Paciente com peso de 80 e IMC de 27, então, uma paciente de sobrepeso. No exame cardiovascular, não apresentava bulhas ou frentes palpáveis, ictus, ritmo cardiovascular regular em 2 tempos, bulhas rítmicas e normofonéticas, sem presença de sopros ou desdobramentos. Então, não tinha nenhuma alteração no aparelho cardiovascular. Aparelho respiratório, mudo vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. O abdômen era globoso, dolorosa a palpação no hipocôndrio direito, sem hepatomegalia, percussão e peristalse fisiológicas, então sem alterações importantes, com sinal de Murphy negativo. Então, o que devemos fazer, levando em consideração a clínica e o exame físico da nossa paciente, e qual é a hipótese diagnóstica que a gente levanta aí? Agora, eu preciso que vocês falem comigo.
interna a paciente, monitorização, reposição volêmica, ultrassom de abdômen e de exame a Raíssa pediu hemograma, amilase, transaminases, fosfatase alcalina, TAP e AS. Cabe fazer um toque retal e um exame ginecológico? E aí, o que, é que vocês acham? A conduta da Raíssa está consistente com a nossa paciente, com o que a gente tem que fazer, com o que a gente já notou no exame físico, na história da nossa paciente? Por que a Raíssa pediu para eu fazer ultrassom, colher exame laboratorial, dentro desses exames laboratoriais, colher amilase, transaminase, fosfatase alcalina, TAP? O que a Raíssa está pensando de diagnóstico aqui? A Raíssa também vai respondendo. Porque senão eu vou ficar falando sozinha. Pensou em colangite. Muito bem. Então, o que fez você pensar em colangite, Raíssa? O que da história e da clínica dela te chamaram a atenção? Raíssa, Andressa, Tarcísio, vou falando o nome de quem que eu estou vendo aqui. Então, vamos voltar lá. Na história da paciente, o que chamou a atenção? A Andressa acrescentaria glicemia. Professora, para a coagulação da paciente, o que tem que pedir de exame? Você pode pedir TAP, PTT e NR para pedir para avaliar a coagulação. O que é importante nessa paciente? Por que pedir exame de coagulação nessa paciente com história de colangite? Hein? Por que eu tenho que saber, tá? Exame de avaliar a função hepática. Por quê? Porque esse paciente ele tem uma absorção menor de vitamina K, porque não tem bile no trato digestivo, então vai diminuir, vai alterar a coagulação dessa paciente. Então, você pede TAP, PTT e NR para avaliar essa paciente aí. Então, peraí, então vou voltar lá. Agora vocês falaram todo mundo junto. Vamos lá. Então, avaliou a coagulação, pois acrescentaria a glicemia, porque ela já pode ter tendo alguma alteração da glicemia. Tinha histórico de colelitias, então já é um fator, porque para eu ter colangite, eu tenho que ter obstrução, né? Então, ela tem que fazer um ultrassom, a gente já tinha um histórico, posso pedir ultrassom para avaliar realmente a presença do cálculo na vesícula, não é o melhor exame para ver cálculo na via biliar em si, mas ela vai mostrar um sinal indireto, que é mostrar para a gente que ela pode ter uma dilatação da via biliar, que é compatível aí com a colangite. Pode ser já bem. Internar, repor volemia e tornar estável hemodinamicamente, hemograma completo e ultrassom. Então, ela é uma paciente que ela chegou já no estado geral ruim, né? Tá aqui falando pra gente, vamos lá no exame físico. Estado geral ruim. E durante o atendimento ela apresentou desorientação e confusão mental. E nos sinais vitais dela, a gente vê que ela tá hipotensa, taquicárdica, taquipneica. Então, ela tá febril. Então, ela é a paciente que está hemodinamicamente estável. O que ela apresenta aí, já que a gente levantou essa hipótese de colangite? Quais sinais que ela apresenta aí que falam para a gente a favor de colangite? Tem mais pergunta aqui. Avaliar a função hepática, sim, porque altera no paciente que tem colangite, ela vai ter alteração, pode ter um TGO-TGP alterado, vai ter fosfatase alcalina e gama-GT aumentada, bilirrubinas vão estar aumentadas, um valor maior que 2, principalmente a cursa de bilirrubina direta. Ela já tem sinais de infecção, paciente grave, tem que ser operada. Ulisses, vamos lá. Ela já tem que ser operada imediatamente? O que você acha? Perícia persistente, na história pensei colangite, dor iniciou-se de maneira súbita, tem aperto localizado em hipocôndrio direito e epigástrico, associado a calafrios, inapetência, plenitude pós-prandial, náuseas e vômitos. Isso aí, ela tem tríade de Charcot, já evoluindo com... Ela tem icterícia, febre e dor em hipocôndrio direito, né? Febre e calafrio.
Febre, calafrio. Então, ela tem tríade de Charcot, mas ela já está apresentando desorientação. O que mais? Tem sinais de sepse. Então, ela tem desorientação, penta de Renault. Muito bem, muito bem. Então, ela já está hipotensa, ela tem desorientação, então ela tem critérios de instabilidade, ela já tem sinais de sepse, tá? Espera aí que tem uma pergunta aqui que saiu do... Ah, tá. Por que você perguntou, por que pedir exames relacionados à coagulação? Porque vai estar diferente, a coagulação desse paciente vai estar alterada. Se ele não tem bile no trato gastrointestinal, então ele não vai absorver vitamina K, então ele tem distúrbio de coagulação. Isso vai influenciar na hora que você for operar um paciente que pode estar discrásico no momento da cirurgia. Então, por isso que eu perguntei de exame de coagulação. É um exame que você tem que pedir quando você está fazendo a triagem desse paciente. Então, se esse paciente tem pêntade de Renault, então vamos lá, agora vamos voltar lá agora na nossa história. Então, a gente já falou um monte de coisa, vamos nos organizar. Então, essa paciente, ela foi encaminhada para realizar os exames de confirmação da suspeita de colelitise, coledocolitíase e colangite, que foi a sequência, né, que ela evoluiu. Ela é uma paciente com coledocolitíase, ela tinha aquela história que ela tinha uma pedra no fígado, que na verdade era uma vesícula, e provavelmente evoluiu com a coledocolitíase, migrou esse cálculo de dentro da vesícula biliar para dentro do colédoco, né? Houve impactação, dilatou e essa paciente com infecção dentro da árvore biliar evoluiu com a colangite. Então, ela fez esse exame para confirmar, ultrassom. Lá também a gente descreve que eu coloquei um CPRE, não é a nossa rotina dentro da nossa unidade hospitalar, mas seria um exame que seria o padrão ouro para a gente investigar nosso paciente. Vamos colocar aqui na nossa história que no nosso hospital tem CPRE disponível, tá? Só para a gente dar uma enriquecida na nossa discussão. Então, foi solicitado, além dos exames de imagem que são necessários, os exames laboratoriais, que vocês já falaram, né? Falaram certinho, ó, hemograma, glicemia, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, PCR, que ela pode ser usada como critério de avaliação inflamatória, né, do paciente, bilirrubina total direta e indireta, né? Normalmente essa bilirrubina total vai aumentar das custas de direta, tá? Então foram os exames que foram solicitados lá para o nosso paciente, que vocês já falaram, a gente já discutiu um pouquinho aí. E o que a gente espera encontrar nesses exames aí, que foram solicitados pelo médico lá no pronto-socorro, quando o nosso paciente chegou? Quais seriam as alterações no exame laboratorial e nos exames de imagem? Leucocitose com desvio para a esquerda, elevação das transaminases hepáticas e da fosfatase alcalina. O que mais, gente? Vamos lá. A gente pediu o exame de laboratorial, então a gente pediu lá o hemograma. Então a Raíssa já falou, importante leucocitose com desvio para a esquerda, elevação de transaminases, fosfatase alcalina, provavelmente o gama-GT também vai estar aumentado, foi solicitado lá. A paciente tem icterícia, então ela tem uma bilirrubina aumentada, então é uma alteração que vai apresentar. No ultrassom, a Raíssa descreveu dilatação da árvore biliar acima de 8 milímetros, né? Então tem sinal de dilatação, que normalmente é o sinal que a gente espera que seja alterada, a evidência maior. Aí, em alguns casos, o ultrassonografista descreveu que ele viu um cálculo lá dentro da via biliar, mas não é o mais comum, tá? Imagem hiperecogênica indicando litíase biliar, sim. Pode ter anemia. Essa anemia mais por conta já do quadro de sepse, tá? De consumo. Leucocitose desvio para a esquerda. TAP alargada e elevação de transaminases. Muito bem, Bianca, isso aí. O que mais, gente? Não faltou um examezinho ali, vocês acham, não? Desse monte de exame que a gente pediu, vocês acham que não tinha que ter pedido mais uma cultura de bile, que vai dar o quê? Se ela tiver colangite. Mas não era esse que eu ia perguntar, não. É um exame lá do laboratório, lá do pronto-socorro.
cultura de bile, normalmente vai estar, se tiver colangite, vai crescer principalmente, né, gram-negativo enterobactérias, que é o mais comum, porque no habitual, fora da colangite, essa bile normalmente é estéril, né? Você não tem, na verdade, vai ser cultura negativa. Vocês não acham que seria importante pedir amilase para esse paciente, não? O que vocês acham? Fala comigo aí. Sim, né? Poderia ser um diagnóstico diferencial. Pode cursar com uma pancreatite aí também. Não tem impactação no pós-cálculo, não pode estar impactado lá na papila e esse paciente evoluir com pancreatite. Ah, desculpa, a Raíssa pediu, eu que não vi. Desculpa, Raíssa. Amilase é diagnóstico diferencial aí. Então, seria... então, é que eu não li, desculpa, eu não vi que a Raíssa tinha colocado. Mas no nosso caso aqui, ó, nosso amiguinho aqui não pediu amilase, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, e no ultrassom a gente viu também, então, dilatação da via biliar. Então, vamos lá. Vamos passar para frente, então. Então, esse foi o exame que chegou aqui, lá do nosso paciente, ó. Após, retornou ao consultório com hemoglobina de 14, hematócrito de 47, não tem alteração, tem anemia. 22 mil leucócitos com 15 bastões, então tem uma leucocitose importante com desvio para a esquerda. Plaquetas de 182 mil, normal. Tem um TGO e TGP tocado, né? 54 e 92, uma fosfatase alcalina de 316, uma gama de GT de 460, 60 estão aumentados, PCR de 62 e uma bilirrubina total, 11,5, com uma bilirrubina direta de 7,1, tá? O professor Márcio detesta PCR, mas está na lista da avaliação. E nos exames de imagem aí, ó. O ultrassom que ela fez lá no pronto-socorro mostra que tem uma dilatação do colédoco, né? E via biliar com presença de cálculos. Sim, ó. É meio difícil de ver aqui, ó, mas aqui, esse pretinho aqui é o colédoco dilatado. E uma CPRE, né? Que estava disponível naquele momento lá no UV agora tem CPRE, professor Márcio que fez, mostrando dilatação da via biliar e cálculo no colédoco, tá? Cabia pedir eletrólito por conta dos sinais de sepsis, sim, né? É uma paciente que é uma paciente grave, então você tem que fazer uma avaliação mais ampliada. Outro exame que caberia aí, Andressa, essa paciente já tem sinal de sepsia, né? O que você acha que a gente podia avaliar nela aí também? Lactato, que é um exame que a gente avalia gravidade na paciente, hemocultura e uma que mais? Uma gasometria arterial, né? Caberiam aí porque a paciente já tem evidências de sepse, no nosso caso. Então, com os dados apresentados e utilizando os critérios da diretriz de Tóquio, vocês já viram aí, vocês viram essa novidade, né, no decorrer das últimas aulas, a gente utilizando essa diretriz aí, não é todo serviço que usa, não é uma coisa ainda que é muito difundida, mas é para a gente já começando a acostumar com esses critérios para nos ajudar, né, na investigação diagnóstica e na condução de alguns pacientes. Essa paciente, de acordo com aqueles critérios, nas diretrizes de Tóquio que a gente viu em relação à colangite, ela é classificada como uma paciente suspeita de colangite ou ela tem um diagnóstico definitivo de colangite? Vocês lembram dos critérios que a gente usa? Lembram? Hã? Vamos lá? Fala comigo aí. Quais são os critérios? Vamos ver aqui. Não lembra. Que você utiliza. Para fazer diagnóstico de colangite, você precisa de exame físico, história e o exame laboratorial e imagem vão te auxiliar aí, né? Você não consegue fechar só com exame clínico sozinho, né? Exame diferente de uma apendicite, que se eu examinar e colher a história, eu consigo fechar um diagnóstico.
colangite, eu preciso da imagem para a gente poder fechar esse diagnóstico. Então, quais são esses critérios? Então, eu vou lembrar e vocês já vão pensando aí no que a gente já falou da nossa paciente, para poder a gente falar se vai ser suspeito ou definitivo. Então, o primeiro critério que a gente avalia é inflamação sistêmica. Como a gente vai avaliar essa inflamação? Primeiro item é se o paciente tem febre. Primeiro, se o paciente tem febre ou calafrio, febre maior que 38. O segundo item, dentro de inflamação sistêmica, é dado laboratorial. Se ele tem evidência de resposta inflamatória, um PCR alta e tem uma alteração do leucograma, leucocitose, desvio. Então, o primeiro critério que a gente vai usar, né? Que é de inflamação sistêmica. Então, a gente pode avaliar essas duas coisas. Então, cada uma vale um ponto. Depois, colestase. Meu paciente tem colestase, icterícia presente. Essa icterícia maior, bilirrubina total maior que 2, normalmente as custas de bilirrubina direta. Então, outro item avaliado. Se ele tem dado laboratorial compatível com alteração da árvore biliar, da função hepática. Eu tenho alteração de TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT aumentadas, e, né, a bilirrubina aumentada, outro critério. E as últimas avaliações em relação à imagem, né? A imagem também faz parte desses critérios. Eu tenho dilatação das vias biliares, é um critério que eu avalio nesse item C, né, que seria. E evidência etiológica de imagem de ou estenose, ou coledoclitíase, ou um stent, ou alguma coisa que obstruiu aquela via biliar. Então, são os critérios que a gente vai usar. Dentre as coisas que eu falei, o que vocês já notaram que nossa paciente tem, que ela faz parte desse critério? Aí depois eu vou falar o que é suspeito, o que é definitivo. Então, ó, febre ou calafrio é um item. Dados laboratoriais com evidências de resposta inflamatória, aumento do PCR, aumento da leucocitose. Item B, colestase. Essa paciente tem icterícia, aí o outro item, alteração da função hepática, né? Provas hepáticas anormais. E letra C, que é avaliação por imagem, ela tem dilatação da via biliar e também, né? Evidências da etiologia na imagem que eu usei. Ela tem estenose da via biliar, ela tem cálculo na via biliar, ela tem tumor na via biliar. Isso eu estou conseguindo avaliar com meus exames. Vamos lá? Vamos, meninas. Fala aí, Andressa, Letícia, meninos também. Isabela, Ulisses. Professora, eu vou falar aqui, que é mais fácil. Melhor. Ela apresentou febre, o PCR dela, Febre. acho que deu aumentado, tá com leucocitose, ela tem icterícia. A bilirrubina dela total tá maior que 2. E no exame de imagem deu dilatação, não é isso? Isso aí, muito bem, muito bem. Aqui, aí, para ela fazer entre suspeito e definitivo. Suspeito eu tenho que ter um item A, né? O A é febre ou calafrio ou alteração laboratorial, que a gente viu que ela já tem os dois, né? Ela tem febre e alteração laboratorial. E mais, ou um item do item B, que é de colestase, ou exame de imagem. Então, isso é suspeito. Aí, se fosse definitivo, tem que ter um item de cada. A nossa paciente, ela apresenta mais de um item de cada um. Tem febre e alteração laboratorial, então ela tem 2 do primeiro item. Do item B, que é colestase e alteração da função hepática, ela também tem os 2. E é exame de imagem, evidência de dilatação de via biliar e evidência de coledoclitíase. Então, essa paciente, usando a diretriz de toque, ela se enquadra em todos os critérios. Então, a gente pode falar, baseado nessa diretriz que a nossa paciente tem colangite, né? Além de todas as evidências que a gente já tem, por imagem, exame físico e exame laboratorial, tá? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, bonitinho agora para vocês visualizarem. Então, critérios diagnósticos de colangite, inflamação sistêmica, febre ou calafrio, dados laboratoriais, evidência de resposta inflamatória, PCR alto, leucocitose,
Colestase, icterícia, ela tem, nossa paciente. Dados laboratoriais, alterações das enzimas hepáticas e imagem, dilatação da via biliar e evidências de etiologia, estenose, cálculo, stent, entre outras coisas que podem causar. Suspeita, um item A mais um item B e diagnóstico definitivo, um item A, nossa paciente, então, preenche todos os critérios. E a partir de tudo isso que a gente viu até agora, a gente vai tratar a conduta da nossa paciente. O que a gente vai fazer com ela? Como que a gente vai conduzir ela? Desde aquele momento que ela chegou ali até o diagnóstico definitivo. A gente vai fazer antibiótico, a gente vai operar, a gente vai fazer antibiótico e cirurgia, a gente vai mandar ela ali direto do pronto-socorro para poder fazer esse tratamento. O que nós vamos fazer? Vamos lá. Internar, monitorização, antibiótico empírico, ceftriaxone, metronidazol, drenagem da via biliar através de CPRE. Internar, antibiótico, reposição, monitorização de sepsis. Então, aqui, ó, a Raíssa já mandou eu internar, fazer antibiótico. Ah, não, ela falou também, sinais de sepsis e drenagem. Eu ia falar, a Letícia ainda não mandou eu drenar. Por que vocês já mandaram eu drenar a via biliar dessa paciente logo de cara? Vocês não tiveram na aula semana passada que se o paciente chega com colangite, eu posso começar a fazer primeiro esse mesmo roteiro que vocês fizeram. Interno a paciente, inicio reposição volêmica vigorosa, né? Já começa antibiótico empírico, né? Já começa a avaliar normalmente. Por que ceftriaxone e metronidazol? Porque ele vai fazer a cobertura de gram negativo, vai cobrir anaeróbio. Então, eu posso fazer que vou ter uma boa resposta, né? Porque vai fazer uma cobertura legal. E por que eu não faço só antibiótico aí no começo? Espero 80% dos pacientes vão responder bem ao antibiótico. Eu não posso esperar colocar ela lá no CTI, drenagem imediata, porque a nossa paciente está grave. Então, assim, esse é o mais importante vocês saberem. Por quê? Essa parte eu não entendi, porque o professor disse na última aula que alguns contraindicam a retirada do cálculo em primeiro tempo. Não necessariamente você vai fazer retirada do cálculo, Letícia. Porque num serviço que você tem, CPRE, você faz a drenagem, faz papilotomia e faz a retirada do cálculo ali endoscópico, é menos invasivo. Mas se chega, igual no nosso hospital, aqui eu coloquei bonitinho, como se tivesse CPRE lá, aqui, né, no nosso hospital. Mas se eu não tiver CPRE, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descomprimir aquela via biliar. E essa descompressão eu coloco só um dreno de Kerr lá, lembra? Dreno em T, vocês viram lá no quarto período. E esse dreno vai lá dentro da via biliar, vai fazer a drenagem, vai desobstruir, né? Então vai melhorar, né? Vai começar a tratar. Só que se eu tiver que fazer numa cirurgia aberta a retirada do cálculo desse paciente, eu vou fazer uma cirurgia maior. Eu tenho que abrir o duodeno, eu tenho que fazer uma papilotomia aberta. Eu vou abrir o duodeno, vou lá naquela papila, na segunda posição do duodeno, abro a papila para poder fazer a retirada do cálculo. Então, eu torno uma cirurgia num tempo cirúrgico maior, numa paciente grave, inflamada. Então, eu vou ter uma resposta ao trauma muito maior. A mortalidade nesses pacientes já é aumentada. Se eu fizer uma cirurgia maior, então eu vou colocar meu paciente em um risco maior. Então, nesse primeiro momento, um paciente grave, instável, então eu faço só a drenagem da via biliar. O tempo cirúrgico é mais curto. A resposta ao trauma cirúrgico é menor. Então, por isso que ele vai ser resolvido a retirada do cálculo em um segundo momento, tá? Você só tira o paciente daquela urgência. Você vai drenar a via biliar e fazer antibiótico. Aí aquele paciente vai ficar lá no CTI, monitorizado, repondo volemia, fazendo antibiótico e drenado, que na causa maior não é obstrução, e nessa obstrução você tem dilatação da via biliar e o cálculo, aí vai ter a contaminação e faz a colangite. Então, se você tirou igual qualquer tipo de infecção, você tem ali pus dentro de uma localidade. Se você drena, você já faz um tratamento maior, que é feito com a drenagem da via biliar.
Tem um tempo certo para esperar para retirar o cálculo? Não, você tem que esse paciente pode melhorar, né? Vai depender da evolução clínica do paciente, não tem tempo pré-determinado. E depois que esse paciente está bem, aí eu posso, como eu tenho um paciente bem, a via biliar drenada, ele não vai fazer estase mais naquela via biliar, eu posso avaliar a retirada por esse cálculo por via endoscópica. Não necessariamente eu preciso fazer uma cirurgia aberta de novo para retirar aquele cálculo. Aquele paciente está controlado, já tratou a colangite, né? Com a drenagem com antibiótico, e eu só preciso fazer a retirada daquele cálculo lá de dentro. Então, eu posso pedir, posso dar alta para o meu paciente, ou ainda internado, solicitar uma CPRE e faz a papilotomia com a retirada desse cálculo via CPRE, muito menos invasivo, né? E um pós-operatório muito melhor para o meu paciente. E aí, que mais? Mais perguntas? Pergunta, gente. Vamos lá. Estão entendendo tudo? Professora, a minha pergunta é lá no início. Eu perguntei Então, sobre vamos lá. se caberia ter pedido toque retal lá, feito o exame de toque retal hoje. Poderia sim, porque você tem que avaliar tudo no exame na propedêutica do abdômen agudo. É um abdômen agudo, você tem que avaliar tudo que pode estar naquele contexto, né? Então, você faz parte do exame físico, você fazer exame toque retal e toque vaginal. Sempre você faz, tá? Mesmo nessa paciente que todos os indícios são de colangite. E agora a gente está vindo nessa pegada de estamos falando de colecistopatias, né? Então vocês já estão, a mente já está preparada para essa sequência. Quando você está lá no pronto-socorro, num plantão, né? Daqui a uns dias vocês vão estar, não vai demorar muito. Vocês vão ter que fazer uma avaliação por completa. Não, pergunta nunca é boba. Muito pela história, né? Ela perguntou assim, ó, poderia pensar em abdômen agudo perfurativo como diagnóstico diferencial pelo início súbito? Todas você início súbito. Então, mas a história do paciente, normalmente, quando você fala de abdômen agudo perfurativo, a gente pensa naquele paciente, ele vai chegar para você no pronto-socorro ou falando que ele tem uma história de dor abdominal já, muitos deles tratam gastrite, já fez tratamento, outros não, já chegam lá falando com você. A clínica iniciou com a perfuração, mas normalmente eles têm muito história falando que eles estão fazendo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Por uso tempo indeterminado, por uso indiscriminado, às vezes sem prescrição médica. E a clínica do abdômen no exame físico é diferente. O exame físico, você tem um abdômen mais distendido, hipertimpânico, você perde a maciez na loja hepática. Então, a evolução clínica é um pouco diferente. Normalmente não evolui com icterícia, tá? Porque essa paciente nossa está muito clássico o quadro de colangite. Mas a diferença desses dois pacientes é isso, tá? Mas assim, a dor súbita que acontece nas duas, mas é mais ou menos o ponto só em comum entre elas. Deu para entender direitinho?